Pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Arduino Express. Nós estamos na aula 13. Essa é uma aula especial sobre Android. É a primeira parte e eu não sei quantas partes nós vamos ter. Tem muito assunto para falar sobre Android. E nós vamos então começar a desenvolver Android para se comunicar com Arduino. Então vamos lá. Bom, nessa aula nós não vamos falar muito do Arduino, nós vamos falar mais do desenvolvimento do Android para se comunicar com o Arduino. Então, para a gente começar aqui rapidamente falando, a gente vai precisar do ambiente de desenvolvimento do Arduino instalado. Então, para quem está chegando agora aí, que não quer assistir todas as aulas do Arduino para começar a programar o Android, começa por aí, que é esse link que eu estou colocando aí do meu blog, que tem lá em 2011 eu escrevi esse guia completo de instalação. Então vocês vão seguir aí para poder instalar o Arduino. Tem todas as plataformas do Arduino, todas as versões de sistema operacional, Windows, Mac. Então é um guia realmente definitivo para a instalação do Arduino. Então do Arduino é basicamente isso que a gente vai falar, e vamos direto para falar do ambiente de desenvolvimento do Android. Vamos lá. Sobre o desenvolvimento do Android, são várias as opções e eu já venho acompanhando aí há algum tempo, elas estão amadurecendo. Então aqui a gente está chamando de oficial aí, que é o ADT Bundle. É um pacote, né, com o SDK, são algumas ferramentas, incluindo o SDK do Android, alguns plugins para o Eclipse e o próprio Eclipse num pacotão. Então esse é o ADT Bundle. Mas está vindo aí o Android Studio, que ainda está na versão beta. Eu sugiro que vocês façam download e experimentem, porque parece que promete muito. O App Inventor, eu vou falar um pouco dele. Eu não gosto muito dessa solução de depender de um web service, então não vou por esse caminho. E o ambiente personalizado, a compilação via console, também não vou por esse caminho, porque já é mais avançado. A ideia aqui é manter as coisas mais simples, mas só para a gente ter como opção. Então vamos lá. Pessoal, vamos ao fórum para organizar as dúvidas técnicas. Essa aula vai gerar muita dúvida. Tem que instalar drive USB do aparelho Android que a gente vai usar. Tem que ativar as opções, né, de depuração no menu do desenvolvedor. Tem um monte de detalhes que a gente precisa aprender e vai gerar muita dúvida. Então vamos centralizar no fórum. Eu estou até com ele aberto aqui para mostrar para vocês que eu já criei aqui, estou aqui no seriallink.com.br/fórum. Já criei aqui o módulo Express. Nós temos agora a aula 13 aqui embaixo, o especial do Android. E já criei aqui um tópico novo para ativar as opções do desenvolvedor, né? E a depuração. Tem até um vídeo aqui, é em inglês, mas é fácil de entender, porque é só para acessar os menus e entender onde que está aqui o desbloqueio das opções do desenvolvedor. E então é isso, pessoal, tá aqui no fórum, vamos utilizar, porque é por aqui que eu me comunico com vocês. Então vamos em frente. Bom, mas por onde começar? A gente já viu aí a decisão, né, do ambiente de desenvolvimento. A gente também já falou aí no fórum a questão da instalação do drive USB num dispositivo real. Então precisa decidir se vai usar um real ou um emulador. Normalmente a gente começa usando emulador. A questão das versões, né, são muitas versões. A gente vai fazer aqui passar por cima aqui das versões, uma explicação. E a questão da distribuição dos aplicativos. Felizmente é mais fácil distribuir os aplicativos pelo Google Play, lá pela Play Store, porque para quem é desenvolvedor, para a gente que é desenvolvedor, basta pagar uma taxa no cartão de crédito lá e uma vez e está resolvido. E é fácil, não tem muita burocracia, não é que nem a Apple lá. Então nesse quesito, ponto para o Google. E a gente vai ver um pouco sobre isso também aí, mas mais para frente, não vai ser nessa parte aqui não. Vamos lá. Nesta aula então trabalharemos com o ADT Bundle, que é a plataforma oficial até agora, né? Nós estamos aí na metade de 2014.
O Android Studio está se firmando aí na sua versão beta, daqui a pouco lançam aí uma versão oficial. O App Inventor eu dei uma olhada, também é uma plataforma de desenvolvimento, só o que muda é que ela é web, né, baseada em conexão com a internet. E eu acho um pouco complicado esse negócio, assim, a princípio é mais fácil trabalhar com esses blocos de programação, mas como a gente vai trabalhar com Bluetooth, fazer conexão com dispositivos do Android, então do aparelho que o Android está instalado, então começa a complicar um pouco, e o desenvolvimento em blocos, quando complica a programação, ele também fica meio confuso, né? E não dá para criar bibliotecas, eu não sei como é que funciona a questão de bibliotecas aí do App Inventor, então, enfim, eu prefiro a velha e boa programação. E como a programação do Android é o Java, que é bem parecido com o C, a gente vai ver aí que é bem tranquilo de trabalhar. Vamos então partir aí para o ADT Bundle. Vamos lá. Bom, outra coisa que a gente precisa prestar atenção é se a gente vai usar um emulador ou um dispositivo físico, né? Um tablet, um celular, um dispositivo conectado via USB no computador. Então, a gente precisa de um ambiente para rodar a nossa aplicação feita para Android, e o emulador aí vem bem a calhar no começo para a gente testar aí nossa primeira aplicação, e depois a gente vê como é que faz essa parte de conectar um tablet, aí, um dispositivo real na USB do computador, porque a gente tem umas tarefas adicionais aí que não são simples, mas a gente vai ver em detalhes também. Então vamos adiante. Quanto à história de versões do Android, ela é bem complexa porque são muitas versões, e além disso nós temos números para identificar essas versões, letras, e cada letra corresponde aí ao nome de um doce. Então nós temos o nome do doce, às vezes correspondendo à versão do Android, é um pouco confuso. O fato é que a gente está aí, acho que na versão 4.4, no KitKat, se eu não me engano. Deixa eu avançar o slide aqui, que eu tenho aqui os doces que correspondem às letras, e a versão K, que é a última aí, que é o KitKat. Então a gente precisa definir isso, impacta aí na hora que a gente vai distribuir nossa aplicação, porque a gente precisa definir para quais versões que ele vai atender. Da menor versão, vamos dizer que a gente vai lançar um aplicativo que vai da versão Donut até a versão KitKat, que não vai atender os aparelhos que estiverem rodando a versão Cupcake. Então a gente precisa definir a menor versão e a maior versão que o nosso aplicativo vai trabalhar. E isso impacta em limitar a utilização de alguns componentes, alguma programação que funcione em algumas versões e outras não. Então esse é o grande truque aí do Android, é se entender com essas versões e com quais códigos e componentes a gente pode utilizar em qual versão. Outro detalhe é quando a gente abre o código de uma outra pessoa, que foi feito para uma outra versão que a gente não tem o SDK instalado. Então são vários detalhes aí que a gente vai ter que ir vendo ao decorrer do curso. Então vamos lá. Bom, pessoal, sobre a distribuição de aplicativos, eu não vou entrar muito em detalhes agora no começo agora desse especial do Android. A gente vai falar isso mais para frente, mas basta vocês entrarem aí no endereço aí developer.android.com, tem a aba Distribute, e vocês, tendo um cartão de crédito, conseguem pagar a taxa e começar a distribuir os aplicativos de vocês. Tem uma receita de ganho conforme a venda, se o aplicativo for pago, né? Enfim, a gente vai ver isso mais para frente, mas mais para a gente pontuar aqui, tá bom? Bom, depois dessa introdução então do mundo Android, vamos ver o que a gente vai ter nessa primeira parte, porque o nosso caminho é longo, tem bastante coisa para a gente ver aí, e eu não calculei ainda quantas partes a gente vai ter nesse especial do Android, mas tem muita coisa para a gente fazer aí sobre o Android. Mas vamos pelo começo. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o download e instalação do ADT, o Bundle.
A gente vai ter que baixar o Java SDK também para fazer antes da instalação do ADT Bundle, então a gente vai ver os detalhes primeiramente. A primeira coisa que a gente vai ver é isso. E aí a gente vai configurar o emulador para rodar nosso aplicativo, vamos ver aí a criação do nosso primeiro aplicativo. E depois de testar o aplicativo, vamos meter a mão na massa direto, que é o que interessa para a gente, que é o Bluetooth, que é a comunicação com o Arduino sem fio através do Bluetooth. Então, eu acho que nessa primeira parte a gente vai conseguir chegar aí até a configuração mesmo. Eu montei uns arquivos aqui de biblioteca para vocês, para facilitar a vida aqui, mas ficou bem legal. E aí na segunda parte, na próxima parte, a gente vai ver aí. Vou deixar fazer o suspense e deixar para o final da aula. Bom, pessoal, então vamos ver aí o que a gente precisa instalar para começar a desenvolver Android. A gente vai instalar esse programa aí que é o ADT Bundle, o Android Developer Tools. E Bundle é de pacote mesmo, né? Então é um pacote de ferramentas para o desenvolvedor Android. E a gente vai ter que instalar o Java, o Development Kit do Java, que é o Java JDK. Então vamos ver tudo isso daí, vamos lá. Bom, pessoal, então para fazer a instalação do ADT Bundle, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é dar uma verificada na versão do Java. Então a melhor forma de fazer isso é vindo aqui no menu iniciar. Então vou escrever aqui, chamar o prompt de comando escrevendo cmd, aí lá, enter. Então tá, então aqui essa plataforma Java, então roda o ADT Bundle em qualquer sistema operacional. Aqui eu vou digitar javac espaço menos version e ele vai me dar a versão do JDK instalado. No caso aqui ele diz que não é reconhecido como um comando interno, então muito provavelmente ele não está instalado. E aqui, se vocês vierem aqui em CD, vamos navegar para o arquivo de programas Java. Olha lá, ele fica aqui. Então realmente não tem o JDK, tem só o JRE. Bom, então verificado que a gente não tem o Java, ou então se aparecer lá a versão do Java menor do que a 1.8, que é pelo menos a mais atual agora, vocês precisam atualizar então o JDK de vocês. Para fazer isso é muito simples. Basta vir aqui no navegador, digitar o endereço da Oracle, oracle.com.br, já está lá. No site da Oracle a gente tem uma parte de downloads. Aqui, ó. Então basta passar o mouse em cima do downloads, ele abre todo esse leque de opções aqui. Mas o que interessa pra gente são os populares aqui, que é o Java para desenvolvedores. Ó, vocês vão clicar aqui. Então a gente vai baixar só o download do JDK mesmo. Vamos clicar aqui então. Ele tem uma licença de aceitação. Quer dizer, tem que aceitar a licença, né? E aqui escolheu o sistema operacional que a gente está trabalhando. O meu caso aqui é o Windows x86. O que é o x86? Aqui é o Windows 32 bits. Se o de vocês for um 64 bits, vocês pegam aqui essa versão aqui embaixo. Então vou clicar nele para baixar. E vou deixar baixando aqui e vou cortar o vídeo. Bom, agora baixou aqui então, esse aqui é o pacote de instalação. Basta a gente clicar nele aqui para que ele, deixa eu autorizar aqui, para que ele execute. E é uma instalação bem simples, do tipo avançar, avançar e terminar. Então olha lá, ele vai instalar aqui, next, next. Bom, então é isso, aqui foi instalado. Vou dar um close aqui na instalação. Vamos dar uma olhada aqui de volta no CMD de novo. CMD, Enter. CD barra, CD arquivos. Aqui vocês escrevem arquivos e tab, ele completa. A tecla tab ajuda muito aqui. CD Java.
Vamos ver. Ah, ele lá. Então a gente tem o JDK. Ele instalou o JRE8 também, que é o runtime, né? Vamos lá, JCD, JDK, ó o tab de novo, ó, tab, pronto, trouxe tudo. E aqui eu vou até o bin, ó. Como ele não tá aqui no patch aqui ainda, vamos digitar agora aqui no bin do JDK, javac-version. Pronto, é isso aqui que tem que aparecer para vocês, ó. Pelo menos agora aqui em junho de 2014 a versão é essa daí, tá? Então o Java está instalado. Bom pessoal, já instalei então o Java SDK 8, né, o JDK 8. Já reiniciei o computador aqui e vamos partir para a instalação do ADT Bundle. Para a gente fazer isso, então a gente precisa entrar aqui no site developer.android.com, olha lá. developer.android.com. Vocês veem então indo pelo caminho aqui dos menus, ó, é o Develop e Tools, esse submenu Tools. Aí aqui, ó, tem Developer Tools. Eu já vou falar um pouco de quais são as ferramentas que são instaladas, né, na hora que a gente instala o bundle aqui. Então vamos vir em Downloads. E aqui tem o botão, no Downloads tem um botão aqui do ADT Bundle. Então basta clicar aqui no Download, aceitar aqui as condições. Então aqui, clicar aqui, né? E também de novo escolher se é 32 ou 64 bits o sistema operacional. No caso do meu aqui é 32 bits e Download. Bom pessoal, então foi feito o download aqui do ADT Bundle. Ele está num zip. A gente vai exibir ele aqui. Deixa eu arrastar ele. Eu já tinha até baixado já, ó. Deixa eu arrastar ele aqui. E vou extrair ele aqui. E extrair não é um programa com instalador, ou seja, onde você descompactar é onde você vai rodar. Então é isso aí, vamos deixar instalando. Bom pessoal, então foi feita a instalação nessa pasta aqui. Instalação não, né? Descompactou o zip. E, como eu falei, ele não tem instalação. Basta executar os programas. Aqui eu tenho o SDK Manager separado aqui, mas eu vou mostrar para vocês como acessar dentro do Eclipse. Então a gente vai sempre executar esse daqui, ó, o Eclipse. Entrar na pasta Eclipse e executar aqui o arquivo, né, o programa mesmo do Eclipse. Vamos lá. Bom, a primeira vez que a gente executa o Eclipse, né, o ADT Bundle, ele pergunta onde que a gente quer criar a pasta para guardar os nossos projetos. Essa pasta ele dá o nome ele chama de Workspace. Então eu vou dizer que aqui para o nosso teste, aqui para nossa instalação, vou guardar na área de trabalho mesmo, barra Workspace. E dizer que aqui tem uma opção para dizer que é a padrão e para não perguntar mais. Então agora eu dou um OK aqui e ele vai continuar o carregamento. A primeira vez que ele executa leva um pouco mais de tempo. Bom, e aqui nós temos então o ambiente de desenvolvimento do Android. Bom pessoal, como é um pacote de ferramentas, ele vem aqui com 3 ferramentas principais. Então a gente vai ter o ambiente de programação e depuração, que é onde a gente vai fazer a maior parte do trabalho e escrever os nossos códigos na parte central, e nas janelas auxiliares a gente vai ter os nossos projetos e, enfim, é onde a gente vai fazer a maior parte do trabalho. Fora essa ferramenta, ele instala também o ambiente de gerenciamento de dispositivos, que é o AVD. Então aqui a gente consegue gerenciar nossos emuladores, então é uma ferramenta à parte também. Tudo acessado pela IDE, né, principal, pelos menus,
mas é uma ferramenta à parte que vale ser destacada, junto com o gerenciador do SDK, que vai baixar aí os toolchains, as plataformas para a gente desenvolver para a versão específica de cada, aquela versão que a gente falou lá do Android, né? Então precisa baixar o SDK, esse aqui é o programinha que gerencia essa parte de pacotes. E então é isso que a gente instalou. Vamos dar uma olhada aí agora com mais detalhes, vamos lá. Bom, a primeira ferramenta que a gente vai dar uma olhada é o SDK Manager, que pode ser acessado também por aqui, ó, Windows, Android SDK Manager. Então, abrindo ele, a gente pode ver aqui quais toolchains, né, quais SDKs estão instalados no nosso ambiente de desenvolvimento. Aqui eu tenho instalado, ó, do Android 4.4.2, que é a API 19, é o mais recente, é o KitKat. Ele está instalado a plataforma SDK e a toolchain aqui para o processador ARM. Então, se vocês quiserem trabalhar com alguma outra versão, por exemplo, a API 16, aqui, ó, vocês têm que vir aqui. Então vocês têm que vir aqui, selecionar aqui o SDK e o toolchain para ARM e clicar em instalar. Eu sugiro fortemente que vocês tirem, se vocês forem instalar outro SDK, tirem essas opções, porque ele vai querer fazer automaticamente esses updates. Não deixem ele fazer esses updates, porque senão vai dar pau com Eclipse, que vai ficar com versão diferente. Eu já tive problema com isso. Então melhor não fazer esses updates. E se for instalar algum SDK aqui, confere que só está ativa as duas opções que você escolheu do SDK que você escolheu, ok? Então é isso aí. Não vou fazer isso porque nós vamos trabalhar com o SDK 19 mesmo, do jeito que já está instalado. Para nós aqui, para o nosso exemplo, não vou fazer modificação nenhuma, tá bom? Vamos ver o Virtual Device Manager agora, ó. Mesma coisa, menu Windows, Android Virtual Device Manager, que é a outra ferramenta importante. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui no Android Virtual Device Manager é onde vocês vão gerenciar os seus emuladores. Bom, a gente estava aí falando do gerenciador de dispositivos virtuais do Android, e então vale a pena dar uma olhada aqui na organização da estrutura, as camadas aqui, né, do sistema do Android. Então a gente tem na camada do topo as aplicações, que são os aplicativos que a gente roda em si, né? E embaixo, logo abaixo, a gente tem a camada do framework de aplicações e também as bibliotecas que estão nessa camada aqui junto com o runtime do Android. E aonde a gente tem as bibliotecas de núcleo, né? E a máquina virtual, a Dalvik Virtual Machine, que é onde a gente usa aqui essa máquina virtual para criar os emuladores, enfim. Então é isso. A gente vai ver aqui como configurar o emulador para a gente fazer os nossos testes. Então vamos dar uma olhada nisso. Bom, pessoal, sobre o AVD, a criação do emulador, eu não vou me estender muito, mas basta a gente entender que a gente tem algumas definições aqui que a gente pode aproveitar para criar o nosso emulador. Algumas são de produtos que existem e algumas são de tamanho de tela e memória RAM aqui, ó. Eu estou usando essa configuração aqui, ó. Configuração de 7 polegadas, tela WSVGA de tablet, né, a tela de 1024x600, o DPI dela é MDPI e RAM de 512. Então eu uso essa pré-definição. Então como é que a gente faz? A gente volta aqui nos Virtual Devices e clica em New. E aí a gente põe um nome. Eu uso um Samsung S3 Lite, então eu vou criar um emulador para emular esse dispositivo real que eu tenho. Então vou dar o nome dele de S3 Lite e escolher o device que é o correspondente aqui de 7 polegadas. E aí ele já me ajuda aqui preenchendo a maior parte das coisas. E
Eu só vou colocar o skin aqui como sendo no skin. Aqui a gente pode colocar até para ficar com a cara do aparelho mesmo. E vou dar um OK para criar. Esse é o emulador que a gente vai usar para testar aqui a aplicação. Pronto, está criado então. Então esse aqui é o emulador que quando a gente for testar a aplicação é ele que vai ser executado. Bom pessoal, vamos ver então a criação aí do nosso primeiro aplicativo. Vamos ver os processos e as tarefas envolvidas e vamos testá-lo no emulador. Vamos lá. Bom pessoal, vamos começar logo então a fazer nossa primeira aplicação. Eu estou aqui com o ADT Bundle instalado e configurado e eu vou clicar aqui em File, passar o mouse na opção New e escolher aqui a outra opção, a subopção Android Application Project. Então, ele vai abrir esse assistente aqui que vai ajudar a criar esse projeto com todos os arquivos necessários para formar uma aplicação para o Android, para a gente desenvolver a aplicação para o Android. Bom pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é dar um nome para a aplicação. Esse primeiro campo aqui, Application Name, é um nome que é uma string mesmo, então pode conter espaços, não tem problema. Então vou colocar como meu app Android. E aí vocês podem ver que ele já preencheu aqui o segundo e terceiro campos. O Project Name ele tirou os espaços. E o Package Name ele coloca tudo em minúsculo e tudo junto também aqui. E adiciona um domínio reverso aqui de exemplo. Então aqui vocês vão colocar, sei lá, .com, minha empresa, né? Por exemplo, nem precisa existir esse domínio, tá? E vamos ver agora a parte do SDK. Bom pessoal, a questão do SDK a gente já viu aí as versões do Android, então basta escolher a versão mínima que a gente quer que nosso aplicativo rode e a versão de alvo, que é essa target aqui, e a versão de compilação é o que a gente tem instalado, que a gente viu pelo SDK Manager. Então a única que aparece aqui é a API 19, que é o único SDK que a gente tem baixado. O tema, tá? Eu vou deixar o tema padrão aqui, mas isso aqui influencia mais na questão de cores e visualização. E vamos avançar. Bom pessoal, nessa tela então é onde a gente configura a criação do projeto. Essa primeira opção pergunta se a gente quer um ícone que vai aparecer no lançador. E é uma ferramenta muito interessante que cria esse ícone, então vamos deixar essa opção ativada para a gente ver essa ferramenta na próxima tela. A criação do Activity, que é a tela mesmo, a gente já vai ver isso melhor. Eu vou desabilitar porque a gente vai fazer a criação manualmente. Aqui uma opção para marcar o projeto como sendo uma biblioteca, não é o caso, e aonde que vai ser criado o projeto, né, o endereço. Então vamos adiante. Bom, essa ferramenta aqui, essa tela da criação do ícone é bem interessante porque é uma ferramenta bem completa. A gente carregando uma imagem aqui em alta definição, ele já faz a criação de todos os ícones em todos os DPIs aqui para correta exibição e já organiza nos nossos arquivos de recursos. Então é bem interessante essa ferramenta, vale a pena usar para a criação do ícone. Então vamos carregar aqui, ó. Eu tenho ícones em alta definição aqui, é uma imagem grande do FTDI Basic. E olha lá, ele já criou todos os arquivos nas definições corretas. E eu tenho mais algumas ferramentas aqui. Eu posso criar, por exemplo, um shape aqui, ó, criar um círculo, mudar a cor. Então é uma ferramenta bem completa e que ajuda a gente a criar um ícone bem atrativo, tá? Aqui ele já me deu a opção de Finish. Bom, aí o Wizard terminou então de criar o nosso projeto e a gente se viu aqui na mesma tela, não mudou nada, mas basta a gente clicar aqui nesse botão do Java para aparecer o ambiente e aqui nós temos o nosso projeto. A gente já vai dar uma olhada na estrutura dele. Para fixar
essa área de trabalho aqui do Java, basta clicar nesse botão Restore aqui para restaurar, e aí ele ocupa a área toda. Então vamos lá, vamos dar uma olhada na estrutura principal e entender algumas coisas aqui. Bom, primeiro vamos falar do arquivo Android manifest.xml. O XML aqui nessa opção, né, nessa aba aqui, e a gente enxerga o XML que é a configuração aqui principal do aplicativo. Então esse é um arquivo que a gente vai trabalhar bastante nele, né, criar aqui os nossas activities, intents e por aí afora. Quanto aos nossos códigos, eles ficam aqui nessa pasta src, e é onde vai ficar o nosso código Java. Já os arquivos XML ficam aqui nessa pasta res, de resources, né, recursos. Então aqui a gente tem os recursos de bitmaps, né, imagens, e de XML com valores e layout. Aqui é onde vai ficar o XML das nossas activities. Vamos falar mais um pouco da pasta res. Bom, essas pastas drawable, HDPI, LDPI, MDPI são pastas referentes a definições do display, né, do visor de cada aparelho que está executando. Aqui nessas pastas são colocadas as imagens que são exibidas no aplicativo. Para os valores, a gente tem arquivos XML tipo dicionários, guardando aí chaves e valores. E quando a gente vê esse tipo de instrução aqui, dizendo que o label da aplicação é igual a @string barra app_name, significa que ele está guardado uma string, né, no arquivo string XML. É a forma que o Android lida com recursos e permite organizar dessa forma. Então olha aqui o arquivo strings, mas vamos direto no XML, e a gente tem aqui a chave, né, nome app_name e o valor que vai aparecer. Então isso eu acho que resume aí os principais pontos. Vamos começar a programar, mas primeiro a gente precisa definir aí uma configuração de execução. Bom, para a gente fazer essa configuração de execução, a gente pode vir aqui então em debug, escolher aqui a setinha e vir em debug as. Aí escolher aqui a primeira opção, que é Android Application. Bom, quando terminar todo o procedimento, vocês provavelmente vão ver essa mensagem aqui de que falhou, porque ele leva muito tempo para carregar o emulador. E deixa ele aberto, a gente só vai apertando play ou debug aqui conforme o que a gente for executando, e ele usa esse emulador como padrão, ele faz tudo automático para a gente, facilita bastante o trabalho. Então basta clicar em play aqui que ele já está configurado, ele vai executar a última configuração. Então tá ok. Então vamos lá fazer a parte de programação para a gente criar nossa primeira activity, para a gente ver ela no emulador aqui. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa criar é a classe que vai ser o nosso controller, e ela vai ficar aqui na pasta src e vai ter subpastas conforme o nosso package. Então a gente precisa copiar aqui o package que está no manifesto, e eu vou clicar aqui com o botão direito em src, vir na opção New do menu aqui de contexto e escolher aqui a opção Class do submenu. Aí a gente vai criar então uma nova classe e dizer qual que é o package para criar a nossa classe, nossa nova classe. Aqui. Então colei aqui, né, o conteúdo, e o nome da nossa classe vai ser Activity Principal. Pronto. Eu vou tirar esse
constructor aqui e vamos dar um finish. Muito bem, então nós já temos aqui a nossa classe principal. Vamos fazer as alterações para ela ser uma subclasse da Activity. Bom, nossa classe está criada, então agora a gente precisa estender aqui a superclasse de Activity. Ele está reclamando aqui que não existe, né, o Activity. Então basta passar o mouse em cima e ele vai sugerir correções. Clica aqui e importe Android App Activity. Pronto. Bom, agora a gente cria então um override do evento onCreate, passando aqui o OS_bundle, o estado da instância, e vamos fechar aqui e pedir para ele executar as funções internas da superclasse, né? Ponto onCreate, ele já traz aqui, e a minha variável do estado da instância é essa state. Prontinho. Agora nas próximas linhas a gente pode interferir. Então nós puxamos aí o delegate do evento para a gente, executou as funções internas e podemos executar as nossas funções agora. Só faltou declarar aqui o bundle, passando o mouse em cima, import, pronto, resolvido. Bom, precisamos então agora criar o layout da nossa Activity, e a gente faz isso aqui nos arquivos de recursos, né, nas pastas de recursos, res e subpasta layout. Aqui a gente precisa ter um XML então que vai ser injetado aí na nossa view e vai apresentar, então vai ser o que a Activity vai carregar e apresentar para o usuário. Então vamos criar um XML aqui, clicando com o botão direito, passando o mouse em New, e vamos escolher aqui Android XML File. Eu vou dar um nome de tela inicial.xml. Então eu vou pedir para ele usar esse linear layout que já está configurado aqui, que é o que a gente vai usar mesmo. E finish. Pronto, ele abre a interface gráfica e a gente pode ir direto para o XML clicando aqui. Vamos então juntar todos os pedaços agora. Bom, faltam dois passos para a gente colocar tudo para funcionar. O primeiro é voltar aqui na nossa classe e depois do super.onCreate colocar uma instrução para configurar o conteúdo da nossa view, que é set content, e eu tenho que passar a view para ele. A view é a que a gente criou no layout, então ela está aqui, ó, tem uma variável que ele deve puxar por reflection, que puxa tudo que vem lá dos recursos. Então olha lá, layout ponto tela inicial. Bom, a segunda etapa é vir aqui no Android Manifest e a gente precisa vir aqui na tag de application. Então preciso abrir espaço entre as duas tags de abertura e de fechamento. Então vamos criar a Activity e vamos dar Android name igual ao nome, Android label igual, tá. Então vamos configurar o nome da nossa Activity. A gente precisa copiar aqui o package.
Vamos colar ele aqui. Ponto e a classe, que é Activity Principal. O label a gente costuma colocar o que vem aqui ser o nome da aplicação, né, o app name. Então vamos ver isso rodar. Desculpa, faltou uma coisa muito importante. Faltou colocar a intenção de iniciar. Então a gente precisa aqui dentro da Activity, mesma coisa das tags iniciais e final, aqui abrir espaço e colocar um intent filter. Mas é assim, ó, intent filter, mesma coisa, abre tag, fecha tag, e dentro eu tenho uma action e uma category. Então a action me diz aqui que é main, ou seja, é a principal, né, a tela principal que vai abrir da aplicação, e a category é launcher. Então vamos salvar e colocar para rodar. Bom, pessoal, então falta a gente executar. Vou clicar no botão Run. E a aplicação está rodando aqui. Então apareceu a tela aqui, a Activity. Ele puxou lá o nome do programa e colocou aqui no label. O meu ícone aparece aqui. E a nossa Activity está em branco. Então a gente vai incluir alguma coisa nela agora. Vamos incluir aqui um campo de texto e um botão. É isso aí. Sobre as discussões técnicas, vamos manter elas no fórum. Então, criei o tópico exclusivo conforme eu mostrei para vocês aí da aula. Tem bastante assunto para a gente discutir lá. Acredito que vão surgir muitas dúvidas e até sugestões. Então, vamos publicar lá, postar lá no fórum, ok? Meu e-mail para vocês aí. Até a próxima parte, pessoal. Valeu!